Bora aqui para a terceira questão. Determine o pé da perpendicular baixada de P, 2,6, sobre a reta R, x mais y menos 2 igual a zero. Então, o que a gente tem aqui? Vou anotar aqui logo os dados. Vai ser a nossa reta R que ele deu seria x mais y menos 2 igual a zero. E o ponto P, que é o ponto 2 e 6. Beleza, o que acontece aí? Fica atento a uma coisa. Quando você falar, determine o pé da perpendicular baixada de P sobre a reta R. Isso aí é a mesma coisa de você ler o seguinte. Determine a projeção ortogonal de P sobre a reta R. Ou seja, falou de pé da perpendicular, tu já lembra, a projeção ortogonal daquele ponto onde ele está querendo. Então, eu quero projetar o ponto P lá na reta R. Como é que seria isso, então? Vamos lá. Deixa eu colocar mais para cá, para ficar mais de boa. Pronto. A nossa reta R, ela vai ter essa cara aqui, ó, ela vai ter esse comportamento. Beleza. Então, eu vou colocar aqui a reta R, a equaçãozinha bonitinha, x mais y menos 2 igual a zero. Beleza. Vamos colocar o nosso ponto P, por exemplo, aqui, ó, ponto P, que seria o 2, 6. Tá, então vamos lá. Qual seria a ideia dessa projeção ortogonal? Gente, toda vez que você quer projetar um ponto, uma reta, não somente um ponto. Por exemplo, se eu tivesse esse segmento aqui, eu quero projetar o segmento AB nessa reta R. O que eu faço? Bom, sempre que tiver projeção ortogonal, uma coisa que pode te ajudar é o seguinte, é lembrar que quando eu ligo o ponto P até a reta R, tem que formar quantos graus? 90 graus. Sempre assim, Wendel? Sempre assim. Porque é como se tu estivesse imaginando o seguinte, ó, tá bem que a tua reta R, aí tu tem, por exemplo, uma série de... tu tem luz aqui incidindo em cima da nossa reta R, né? E aí o que vai acontecer? Quando esses raios de luz formam 90 graus com a reta R, um raio que passar aqui pelo ponto P, o que vai acontecer? A luz, quando bater no ponto P, vai formar uma sombrinha aqui, não é não? E é essa a ideia de projeção que eu preciso ter. Mas você não vai precisar pensar em luz e não sei o que, não. É só para ajudar a entender um pouco melhor. Então, toda vez que eu ligo um ponto até a projeção dele, tem que formar o quê? 90 graus. Pronto, acabou, sem erro, tá? E aí, então, eu quero saber quem é esse ponto P, ó. Eu quero encontrar esse x', esse y' aqui, eu quero saber quem é. Bom, qual é a sugestão? Eu já tenho a equação da reta R. O que você vai fazer? Você tem uma reta aqui que já foi dada e você tem um ponto P. A gente vai pensar o seguinte, vamos colocar uma reta que passe pelo ponto P e também seja perpendicular à reta R. Por que eu vou fazer isso? Porque o que acontece? Se eu chamo essa reta de S, essa reta S ela já tem um ponto que eu conheço, que é o 2,6. Mas se eu observar, a reta R aqui, ela vai ter uma interseção com a reta S, que é justamente o ponto P', certo? Então, essa aqui seria a interseção entre a reta S e a reta R. Então fica mais simples de visualizar assim. Então, basta que a gente faça o quê? A gente encontre a equação dessa reta aqui que passa pelo ponto 2,6 e é perpendicular à reta R, e depois faz a interseção entre a reta R e a reta S. Então, tá aqui, ó. Vou colocar aqui bonitinho a nossa reta, ó, passando aqui. Eu vou chamar de S. Beleza? Então, eu já sei que a reta R ela é perpendicular à reta S. Eu também sei que a interseção entre R e S vai ser quem? Vai ser o ponto P'. Perfeito. Então, vamos lá. Se eu sei que a reta R é perpendicular à reta S, eu já sei que MR vezes MS é igual a quanto? Menos 1. Opa, perfeito. E aí, o que a gente vai fazer, então? Para calcular o MR, como é que eu faço? Ó, o MR, o A vale 1 e o B vale 1. Ou seja, MR seria menos 1 sobre 1, que daria menos 1. Se eu substituir agora aqui, vai ficar ó, menos 1 vezes MS é igual a menos 1. Ou seja, o MS
é igual a 1. Opa, olha só, acabei de encontrar um resultado muito importante. ms igual a 1. Por quê? Porque se a gente observar, eu vou ter o seguinte, eu já tenho o coeficiente angular da reta S e tenho o ponto P que pertence à reta S. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou lembrar aqui que P, vou colocar mais para cá, ó, P pertence à reta S. E aí a gente vem com aquela ferramenta y menos y0, só que aí para a gente não perder tempo, a gente já vai pegar aqui o y do ponto P, que é 6, então y menos 6 vai ser igual ao coeficiente angular da reta S, que a gente já achou que é 1, né? Então, 1 vezes x menos o x do ponto P, que é 2, né? Então, 1 menos. E aí, resolvendo, o que a gente vai encontrar? Vai ficar y igual a x mais 4. Beleza. Eu achei a equação reduzida da reta S, né? E eu vou chamar isso aqui de expressão 1. Guarda isso. A questão me forneceu a equação geral da reta R. O que a gente vai fazer? A gente vai obter a equação reduzida. Isole o y. Y é igual a 2 menos x. Beleza, então a gente vai chamar isso aqui de expressão 2. Gente, o ponto P' é a interseção entre essa reta e essa reta. Então, o que vai acontecer? Quando eu falo de interseção, eu tenho que lembrar que esses y's, eles vão ser o quê? Ó? Esse y da reta S vai ser igual ao y da reta S, da reta R nessa interseção. Então, basta que eu iguale essas duas expressões. Então, interseção entre duas retas, você pode fazer isso. Isola os y's e depois iguala. Então, ó, fazendo aqui 1 igual a 2, vai ficar o quê? Vai ficar que x mais 4 é igual a 2 menos x. Vai ficar aqui 2x igual a menos 2, x igual a menos 1. Olha só, acabei de achar o valor do x. Ou seja, esse xp' aqui é quanto? É menos 1. E aí, para achar o y, o que eu faço? Bom, para achar o y, você pega esse valor de x e substitui ou nessa expressão ou nessa, tanto faz, beleza? Então, vai ficar que o nosso y aí vai ser y dá 3. Então, quer dizer que o nosso ponto P' vai ser que ponto? Vai ser o ponto menos 1 e 3, beleza? Menos 1 e 3. Uma outra maneira de tu fazer isso aí era resolvendo o sistema mesmo. Por exemplo, ó, a reta R seria x mais y menos 2 igual a 0. Aí a reta S. Reta S, quando tu transformasse isso aqui na equação geral, ficaria como? Ficaria x menos y mais 4 igual a 0. Aí o que tu faria? Por exemplo, passaria esse 2 para o outro lado, ficaria x mais y igual a 2. Depois, x menos y igual a menos 4. Aí, ó, tu tem um sisteminha, né? E aí o que a gente faz? Como está mais simples aqui, soma as duas, né? Ficaria 2x é igual a menos 2, x igual a menos 1. Ou seja, foi o mesmo resultado que a gente achou aqui, ó, x menos 1, enfim. Você escolhe o jeito. Eu, particularmente, quando quero achar a interseção entre duas retas, eu geralmente isolo os y das duas e igualo, tá? Então, vamos agora para a última questão aí, que seria a quarta. Determine o ponto Q simétrico de P em relação à reta R. Dados P menos 3 e 2 e a reta R que ele deu aí, que é esse x mais y menos 1 igual a 0. Então, vou só fazer uma tracejada aqui para não confundir, porque, enfim. Então, tirar isso aqui. Bom, o que acontece? Vamos lá. Falar de ponto simétrico, isso aqui é importante, beleza? Muito importante. Primeiro, vamos colocar, eu vou só colocar aqui logo, que esse aqui é o ponto P, que é menos 3 e 2. Isso aqui é a reta RI, que seria x mais y menos 1 igual a 0. Beleza, então vamos lá. Vou colocar aqui para vai ficar um pouco melhor de espaço. Então, o que acontece? Ó? Basicamente, quando eu quero ponto simétrico, vamos colocar aqui a nossa reta R. Beleza? Só colocar ele um pouquinho mais reto aqui. Pronto, tá aí a nossa reta R.
E aqui a gente vai supor o nosso ponto P, que é o ponto menos 3 e 2, tá? E aí, o que que acontece? Gente, eu vou só dar uma subida aqui, porque eu acho que o espaço vai ficar um pouco pequeno. Então, vou colocar mais para cá. Beleza, o que que a gente vai fazer aqui? Basicamente, ó, eu vou colocar, tá aqui o ponto P, e essa daqui seria a nossa reta R. Quando eu quero ponto simétrico, é você pensar o seguinte. Imagina que a reta R é um espelho. O ponto P vai ter uma imagem desse lado, seria um ponto P'. Mas de uma maneira bem mais simples é você pensar o seguinte, ó, você liga o ponto do ponto P até a reta R, formando 90 graus, certo? Isso aqui vai ter uma distância x, por exemplo. Aí, você agora vai continuar a sua reta, tá? Bateu bem aqui, vai bater no ponto P', mas essa distância tem que ser a mesma, ó. Então, o que que acontece? Quando eu ligo do ponto P à reta R, forma 90. Quando eu ligo do ponto simétrico ao ponto P em relação à reta R, também dá 90. E essas distâncias, elas são o quê? Iguais. Ah, então toda vez que eu tenho pontos simétricos, a distância entre esses pontos é a mesma em relação à reta R? Sim, exatamente. E também vai formar o quê? 90 graus. Então, qual que é a sugestão? A sugestão é pensar o seguinte, que já que essas distâncias aqui elas são iguais, ó, essa distância é igual a essa, esse ponto aqui, ele vai representar, eu vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de um ponto H. Esse ponto H, na verdade não é nem H, vou melhorar. A gente vai observar que esse ponto, se eu pego de P até P', ele está dividido em duas partes iguais, né? Então, na verdade, esse pontinho aqui vai ser um ponto médio, beleza? Vai ser um ponto médio. Ah, então quer dizer que se eu tenho esse ponto e tenho o ponto médio, automaticamente consigo calcular o P', né? Exatamente. Então, qual que é a sugestão? A sugestão é trazer aquele raciocínio de novo, de pegar uma reta aqui, ó, que passa pelo ponto P que já foi dado, ó, também vai passar pelo ponto P', e aí a gente vai colocar aqui a nossa reta S. O que que a gente vai fazer então? Eu sei que a reta R é perpendicular à reta S, beleza? E aí, o que que vai acontecer? Reta perpendicular à reta S, já sei que a interseção entre a reta R e a reta S vai ser quem? Vai ser o ponto M. A gente vai fazer o mesmo raciocínio do exemplo anterior, vai mudar nada, certo? Nada, nada, nada. A única diferença que vai acrescentar é esse ponto médio aqui lá no finalzinho da questão. Bem, então vamos lá. Sem perder muito tempo, eu já sei que o MR vezes o MS é igual a quanto? É igual a menos 1. Beleza. Quem que é o MR? Vamos lá. Ó, aqui é o A, aqui é o B. O A vale 1 e o B vale 1. Então, o MR automaticamente vai ser quanto? Ó, MR vai ser menos 1 sobre 1. Isso aqui vai dar menos 1. Então, joga aqui, ó. Menos 1 vezes o MS igual a menos 1. A gente vai achar que o MS vai dar 1. Perfeito. Então, eu já tenho o coeficiente angular dessa reta S aqui. Eu já tinha o ponto P que pertence a essa reta S, que é o 3 menos 2. Então, a gente vai lá sem perder tempo. Vai ficar y menos 2 é igual a 1 que multiplica x menos 3, né? Então, aqui a gente já vai começando a resolver. Então, vai ficar ó, y menos 2 é igual a x mais 3, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Dá uma isolada no y aí, y é igual a x mais 5. Eu vou chamar isso aqui de 1, certo? Então, essa é a equação reduzida da reta S. O que a gente vai fazer com a reta R? Vamos achar a equação reduzida dela também, ó. Vamos lá. A reduzida da R vai ser y igual a 1 menos x. A gente vai chamar isso aqui de expressão 2. O que a gente faz para achar a interseção entre a reta R e S? Expressão 1 igual a 2, então fica x mais 5 igual, lá ficou 1 menos x. X mais 5 igual a 1 menos x. Então vai ficar aqui 2x é igual a menos 4, x igual a menos 2. E aí vamos achar o y. O y aí é aquela história que eu falei, ó. Pega esse menos 2 e substitui em qualquer uma das equações. Então vamos substituir aqui. Vai ficar que o nosso y é o ponto 3. Ah, então eu já acabei de descobrir as coordenadas do ponto M, que é a interseção entre a reta R e S, né? Então, nosso M aí vai ser menos 2 e 3. Pronto, agora bora terminar, né? Para terminar, como eu falei, ficou bem aperreadinho aqui o espaço. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Eita.
Vou jogar aqui para cima. E enfim, vamos lá terminar, né? Nossa questão. Bom, como a gente já sabe, o ponto P a gente já tem aqui, basicamente. Eu vou colocar mais para cá. Esse aqui seria o nosso ponto P, que ele deu na questão, que é o ponto menos 3 e 2. Eu quero o ponto P', né? E esse aqui é o nosso ponto médio que a gente acabou de descobrir, que é o menos 2 e 3. Pronto, agora, meu amigo, é só terminar. Agora virou questãozinha de ponto médio, né? Então, para concluir o nosso raciocínio, a gente vai aplicar a definição de ponto médio tranquilamente. Então, aqui eu vou colocar xp' e aqui yp', tá? Então, menos 2 é igual, ó, esse x vai ser a soma desses dois x dividido por 2, então fica menos 2 é igual a menos 3 mais xp' sobre 2. E aí a gente vai achar que o xp' vai dar menos 4, vai dar menos 1, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa com o yp' aí, ó. Yp' vai ser igual a... Que yp', velho? É o 3 igual a 2 mais yp' sobre 2. A gente vai achar que o yp' aí vai ser 4. Ou seja, as coordenadas do ponto simétrico aí vão ser menos 1 e 4. Beleza? Então, assim, é uma questão um pouquinho grande, mas ela é bem importante para trazer essa noção sobre pontos simétricos, tudo bem?